Vamos começar então? Pessoal, estamos aqui hoje em mais um CuraCast. Eu sou o Vitor Barros e hoje a gente está aqui com nossos dois convidados, né? Bruno, se apresenta um pouco e apresenta nossos convidados. Bem, como vocês estão, né? Ambiente novo, né? Mais uma vez, né? Essa nova fase aqui, a gente está com dois convidados, né? Muito importantes para a gente. O Dr. Daniel e a doutora Paula, né? O Dr. Daniel aqui como oncologista, né? De penetra, né? Mas com certeza, né? Vai ajudar a gente a trazer algumas perguntas relevantes aqui. Para a doutora Paula, que estou muito feliz de recebê-la, de verdade. Foi um sacrifício arranjar um horário com ela e o nosso sim casar, a gente conseguiu trazer ela. Nossa odontologista mais concorrida de Goiânia, né? Você é por chamar, né? Bruno, minha agenda não tá no Natal. Mas muito obrigado por ter vindo aqui. Deixa eu primeiro passar a palavra para o Dr. Daniel e depois a Paula fala um pouquinho com a gente sobre. Perfeito, é uma honra, né, continuar aí nesse debate, queria aprender aqui com a Paula, doutora Paula, sobre essa parte de odonto, né, aqui fazer as perguntinhas da parte oncológica também, que vai puxar um lado para mim aqui de informação, saber o que eu posso agregar para o meu dia a dia, então vai ser ótimo estar aqui com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada com o convite de vocês. Então, meu nome é Paula Jorge, trabalho com a área de odontologia, só exclusivamente com odontologia há 6 anos, tá? Mas sou formada há 20 anos. Parece não, mas já tem uma longa estrada aí. E foi quem começou o odonto aqui em Goiânia, eu acho que deve ter sido você, então, né? Por 6 anos. A odonto entrou na minha vida bem no início ali da faculdade, porque a minha irmã é formada em odontologia. Hum, E eu me aventurei na odontologia, conheci o Marcelo Rosa, que é referência, não só aqui no Brasil, como na América do Sul, né, palestrante internacional. E em um congresso que eu fui em 2005, eu conheci ele e me apaixonei pela área. E fui me aventurando. Na época não existia nem radiografia intraoral, raio-x portátil, nada do que existe hoje, né? Hoje eu acho impossível atuar sem. Sim, sim, é. E o meu estágio curricular foi com o Marcelo em Brasília. E desde 2006 eu entrei na residência, né? Primeira turma de residência ali da UFG. Trabalhávamos por amor, porque não tínhamos bolsa. Zero bolsa em 2006. Isso. Ainda bem que evoluiu. E eu que meio que assumi a parte da odontologia lá no hospital veterinário, mas assim, sem raio-x, né? Sem um diagnóstico de imagem eficiente para eu poder oferecer um serviço de qualidade. Mas desde 2006 que eu me aventurava nessa área, mas sempre quis fazer a pós e só existia em São Paulo. E na época eu não tinha condições de fazer. Depois de 10 anos de formada, morando no Rio Grande do Sul, trabalhando com uma outra área totalmente distinta, lá eu trabalhava com a área de inspeção, que surgiu a oportunidade, nada a ver. E é algo também que eu amo. E surgiu a oportunidade de fazer a pós em São Paulo. Então, eu trabalhava durante a semana toda no frigorífico. Final de semana, uma vez por mês, eu ia para São Paulo, fazia a pós, voltava, segunda, 5 da manhã, eu estava no frigorífico novamente. Então, foram 2 anos assim. E meu estágio na Odonto foi em Porto Alegre. Então, eu andava 300 quilômetros no meu dia de folga, que eu morava a 300 quilômetros de Porto Alegre, acompanhava uma médica veterinária especializada lá em odonto, que hoje é professora nos Estados Unidos, que é a Vivian. Voltava para Passo Fundo, no outro dia estava no frigorífico novamente. É, Você já queria largar o frigorífico e ser da odonto. não, mas foi uma segunda opção. Por quê? Porque eu e o Marco, a gente sempre quis voltar para Goiânia, né? Eu Ah, amava morar no Rio Grande do Sul, adorava o que eu fazia muito bem feito o que eu fazia lá, só que a gente sentia saudade da família. E a gente sempre quis voltar. E o Marco, vamos voltar para Goiânia. Eu falei, vamos. Então, odonto vai ser a minha segunda opção, caso dê tudo errado. aham. Né? Porque no mundo maravilhoso da Paula Jorge, o que eu pensei? Chegar no estado de Goiás, vou conseguir aproveitamento no órgão de defesa do estado, tudo certo, né? E, obviamente, que deu tudo errado. Não consegui aproveitamento, tive que abandonar minha, meu concurso no Rio Grande do Sul, só que eu já tinha pós em odonto, só que eu estava já esperando o Francisco, né? Já estava de 8 meses, quando o Marco passou no concurso aqui da UFG para professor. E eu fiquei 1 ano com o Francisco em casa, né? Tive essa oportunidade de aproveitar bem meu filho no primeiro ano de vida dele. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu começar do zero, novamente, aos 38 anos,
na minha profissão e graças a Deus deu tudo muito certo. Nossa, tá, eu vi com você, nossa, faz. Ah, sai do olho. Deu tudo certo. Eu pensei a mesma coisa. Que é isso? Vitória. E é uma coisa que me contou uma vez, eu acho que o Daniel também vai que sentiu um pouco isso, porque no início, às vezes não tem alguém para você acompanhar aqui em Goiânia. Hum. E quem quer fazer aquilo dar certo, vai correr atrás. Sim, Dá certo. sim, E hoje, quem quer executar, trabalhar com o dom, assim como o Vitor, trabalhar com o neuro, assim como o Daniel lá atrás, quando chegou em Goiânia, não tinha ninguém on sim. ele teve que correr atrás disso. Hoje é tão fácil. Hoje é entrar em contato para o mensagem de fumaça, que seja para Paulo, para o Vitor ou para o Daniel, para mim, falar assim, posso te acompanhar? Hoje é tão mais fácil, né? Sim, Então essa sim. especialidade, ela chega muito mais fácil para os alunos hoje em dia e muitos deles não sabem aproveitar isso, né? Isso é triste, né? E a Infelizmente. Paula, assim, a gente conhece muitas pessoas que foram mentoradas por ela já na Odonto, né? Ela já tá Ai, que formando bom. muitos odontinhos aí, né? Fico feliz com isso. É. Paula, para a gente conversar então, hoje nosso tratamento vai ser um pouco sobre, né, a doença periodontal, né, que talvez seja uma das maiores rotinas que você tem, eu imagino. Sim. Me fala um pouco assim sobre o que é a doença periodontal, né? Às vezes diferenciar ela também do cálculo, da gengivite. Você pode explicar isso pra gente? Porque é uma dúvida que a gente tem no dia a dia. Sim. A minha rotina, 95% eu trato de doença periodontal. Então, o que que é a doença periodontal? Onde se instala essa doença? O periodonto é a estrutura que mantém o dente na cavidade oral, né? Então, tem estrutura de proteção e tem estrutura a de estrutura mesmo, né? Então, a de proteção é a gengiva, e as outras elementos do periodonto é o osso alveolar, que é o osso que está ao redor do dente, da Uhum. raiz, o ligamento periodontal, que é o que faz essa conexão do osso com o dente, e o cemento, que é o que cobre a raiz do dente. Então, quando a gente acorda de manhã, você já observou que fica aquela película na superfície do dente? Aquilo ali já é o biofilme bacteriano que se forma. Então, nós, seres humanos, escovamos os dentes 3, 4 vezes ao dia. Por quê? Para a gente desorganizar esse biofilme. A gente não mata esse biofilme. Escovar o dente, desorganiza. 24, 48 horas ele vai lá, se forma novamente. Uhum. Escova de novo, desorganiza. Só que o cachorro e o gato, a maioria deles, o tutor não tem esse hábito, até mesmo por falta de orientação de nós, médicos veterinários, de escovar o dente do animal. Então, o animal que fica aí dias, meses, anos sem escovar o dente, vai tendo essa formação de biofilme, camada por camada, junto com o resto de comida e a saliva, né, os minerais da saliva, e você vai mineralizando. Então, o que acontece? Tem uma migração dessas bactérias que formam o biofilme, que elas não são prejudiciais à cavidade oral. Essas bactérias são aeróbias, então elas precisam de oxigênio para poder crescer na cavidade oral. Então, quando tem essa mineralização da placa bacteriana, que já forma aquela crosta esverdeada, marronzada na superfície do dente, que o pessoal chama de tártaro, né? Que na verdade chama cálculo dentário, tem uma migração dessas bactérias aeróbias para as anaeróbias. Aí, essas anaeróbias, sim, que não precisam de oxigênio, que são odontopatogênicas. Então, além delas serem odontopatogênicas, elas liberam toxinas, né? Os polissacarídeos lá, e elas são móveis, então elas têm mobilidade. Então, a presença do cálculo em contato com a gengiva já vai causar uma inflamação naquela região. Então, já vai causar um aumento de permeabilidade nessa região, causando a gengivite. Então, a gengivite já é o início de uma doença periodontal, só que ela é reversível, porque não tem perda óssea. Quando se inicia a perda óssea do periodonto, que é o osso alveolar que fica ali ao redor do dente, já é uma doença periodontal instalada irreversível. Por quê? Porque esse osso ele não regenera. Então, a doença ela vai progredindo, até ter uma perda do dente. Aí o pessoal fala: ah, o meu cachorro já perdeu um monte de dente, é normal porque ele é idoso. Não, não é normal. Ele está com doença. E doença não é normal. Uhum. Tá? Então, toda vez que tem uma doença periodontal, seja ela reversível ou irreversível, não é algo fisiológico, é algo patológico que precisa ser tratado. E como que se trata a doença periodontal? Eu falei que a doença periodontal, ela é o quê? Acomete o periodonto. E o periodonto está o quê? Abaixo da gengiva. E como é que eu vou diagnosticar isso aí? Através da radiografia intraoral. Então, hoje é determinante o uso
de radiografias intraorais para se tratar a doença periodontal, tá? Então, isso aí está nos guidelines, isso aí é obrigatório, tá? A gente está tentando, juntamente com o Conselho, hoje eu faço parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e eu estou tentando, juntamente com o Conselho Federal, tentar criar uma resolução para inibir, não a questão do não uso da radiografia intraoral, porque isso é meio complicado, mas hoje está instalado, principalmente na região sul do país, sudeste e sul, o uso da limpeza do dente com o animal acordado. Hum. Graças a Deus ainda não chegou aqui em Goiás. Eles fazem isso acordado? Dizem, Nossa. dizem os veterinários que fazem esse tipo de tratamento, que faz a hipnose do animal, coloca o animal na casa do proprietário, no meio das pernas, pega uma cureta e fica curetando o dente por dente. Primeiro, ele não está oferecendo um serviço de qualidade, tanto para o animal quanto para o tutor. Por quê? Porque o que está instalado debaixo da gengiva, ele não está conseguindo enxergar, ele está arranhando o dente e ele está causando um trauma para esse paciente. O paciente não sabe o que está acontecendo ali. Curetar debaixo da gengiva, curetar o dente, isso é extremamente doloroso. Então, o animal tem que ser submetido a uma anestesia geral, ser acompanhado por um anestesista dentro do centro cirúrgico, depois que fez todos os exames pré-operatórios e ele ser apto a ser submetido a uma anestesia para ser submetido a um tratamento periodontal adequado. Eu já ouvi falar disso, mas para mim nessa frequência é novidade. Infelizmente, tá. Só que graças a Deus a gente está conseguindo, via Conselho Federal, ver se a gente consegue. Eu vi que agora também tem uma outra novidade também, né? Que agora são aparelhos que o tutor consegue limpar também. Então. Aparelho em casa? Isso. Mas aí. É verdade isso? Não limpa a coroa. Então, limpa, a gente só fala a parte do sorriso do dente, né? E eu falo que é igual. Não permanece. Permanece, porque ela está debaixo da gengiva. E eu falo isso muito para os clientes quando chegam para mim, né? Ou até mesmo para veterinário que me acompanha. É o mesmo de limpar a casa, varrer a casa e jogar a sujeira por debaixo do tapete. Por cima tá lindo e maravilhoso, tudo limpo. Só que por debaixo do tapete, a sujeira tá ali, né? Qual que é? Porque assim, você trabalha hoje exclusivamente com odonto, né? Você recebe uma demanda de consulta odontológica ou você recebe uma demanda pela clínica de tratamento periodontal? Quem que te procura hoje em dia mais? Imagino que hoje deve ser dos dois lados ou é mais... Eu acho que tá 50 por 50. É mesmo? Você chama muito? Tem muito caso do tutor vir direto para mim, solicitando o tratamento periodontal. E muitas vezes o clínico, que também já encaminha direto o paciente, já com os exames pré-operatórios, eu já passo o diagnóstico para ele, mas o ideal é passar por consulta antes, até mesmo para eu explicar tudo isso para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente fala assim, mas eu não quero que arranque dente. Não sou eu que vou determinar quem vai arrancar dente. O que vai determinar se esse dente vai permanecer na cavidade oral ou não é a radiografia intraoral. É o exame clínico com o animal anestesiado, porque eu tenho que pegar uma sondinha, entrar com essa sonda gengiva, debaixo da gengiva, dente por dente, porque se a sonda entrar muito, o espaço entre a gengiva e o dente, a gente chama sulco, que é de meio a 1 milímetro, dependendo do tamanho do porte do animal, podendo chegar até 2 em raças gigantes. Só que se esse sulco, na hora que eu sondar, a sonda entrar mais, é porque já tem perda óssea ali. Então, já tem uma doença periodontal instalada ali. Se essa perda óssea chegar ali até uns 50%, é um dente que ele já está afuncional. Ele só está como foco de infecção. Então, é um dente que eu preciso extrair e não adianta só extrair, porque o foco continua lá, no osso, né? E o animal sente dor, cara? Sente dor, porque já está inflamado, já pode ter uma retração gengival, a raiz já pode estar exposta, e raiz exposta, ela tem, a gente chama de canalículos ou túbulos dentinários, que são várias conexões, né, no dente, da pólvora para o meio externo. E dentro desses canalículos é cheio de inervação. Então é onde tem aquela retração gengival que a pessoa sente um choquinho, sente uma sensibilidade. Por quê? Porque esses canalículos estão expostos. Então, o paciente que tem uma retração gengival já com perda óssea ali, com exposição de raiz, é um paciente que sente dor. Paula, qual que é o nome do procedimento de limpeza dos dentes? É tratamento periodontal que a gente mais ouve falar? Existe um nome mais correto? Nesse nome, tratamento periodontal, está incluso a extração dos dentes ou não? Tem.
Quando se faz o tratamento periodontal sem extração de dente após a radiografia intraoral, tá tudo íntegro, não tem perda óssea nem nada, que é a doença periodontal reversível, a gente chama ela de profilaxia oral. Ah, tá. Quando já tem uma extração de dente, a gente já fala tratamento periodontal, porque eu vou tratar o quê? O periodonto, Uhum, tanto gengiva quanto o osso alveolar, né? Porque uhum, depois que eu faço a extração, eu tenho que curetar esse osso, que é o alvéolo, que é o buraquinho onde fica instalado a raiz do dente. Por quê? Porque ele está cheio de bactéria. Então não adianta eu tirar o dente se a bactéria continua lá. Que ela vai continuar liberando aquelas células inflamatórias, né, os mediadores pró-inflamatórios, as citocinas, metaloproteinase, que tudo isso faz o quê? Ele faz a degradação do colágeno, né, o metaloproteinase. E o colágeno está instalado onde? Em praticamente todos os órgãos. é. Então, por isso que a gente trata a doença periodontal, para a gente diminuir essa liberação dessas metaloproteinases, porque isso aí também vai retardar na cicatrização, pensando na oncologia. Então, o paciente oncológico, ele já precisa também tratar a questão da boca para a gente diminuir a inflamação, não só local, como sistemicamente também, para a gente diminuir essa liberação dessas metaloproteinases, para a gente diminuir a degradação do colágeno e da perda óssea também. Uhum, Então, tudo relacionado à boca, o, tra- o- a, o princípio básico do tratamento periodontal é que a gente diminuir o foco de infecção para a gente diminuir a inflamação. uhum, Isso a gente vai diminuir a progressão de algumas doenças que já pode estar instalada no organismo do animal. É um problema renal, um problema no coração, parte oncológica. Então, é, essa inflamação crônica que existe na cavidade oral, isso aí vai causando o quê? Uma liberação dessas enzimas, vai tendo uma diferenciação celular, que é o que acontece na oncologia, né? E isso aí pode causar o quê? Até uma alteração genética que vai causar a instalação das células neoplásicas, pensando na oncologia. Então, pensando num caso de uma doença periodontal avançada que desencadeou a formação de uma neoformação na cavidade oral, né? Não pensando numa doença, numa neoplasia primária, com a uhum. boca limpa, pensando ela como secundária. Hoje eu tava vendo também que até lá na. Não sei se é da USP, a Cristina é da USP, né? Aquela de imunoterapia. Eles estão fazendo um estudo para ver se tem interferência da microbiota oral sobre o desenvolvimento do melanoma. Tem, tem, Uhum, tem. Eu estava estudando sobre a microbiota a bactéria odontopatogênica, acho que é não sei se é a Porphyromonas, agora não vou relembrar qual que é o nome. Mas tem algumas microbiotas da cavidade oral, bactérias gram-negativas, uhum. que elas liberam metaloproteinase 9, que vai reduzir a apoptose e que vai desenvolver também essas células tumorais, principalmente carcinoma espinocelular. Uhum. Tem Então, assim, correlação. ela tem uma correlação com o corpo todo, né? Tem. O que você normalmente vê num paciente sistemicamente decorrente de uma doença periodontal? Por exemplo, aquele paciente que ele tem uma doença periodontal, você falou que tem influência em todos os órgãos, né? Citou alguns deles, mas existem algumas doenças que a gente pode ver, por exemplo, progressão de uma doença renal, a parte cardíaca, o que você consegue ver? Claro, né? Causa doença cardíaca, mas é muito mais do que isso, né? É, Tem falar um pouquinho pra gente de como sim. isso reverbera sistemicamente no paciente. A maioria dos meus pacientes são pacientes idosos, né? Com alguma Sim. comorbidade. Então é muito raro, igual hoje eu até coloquei lá no Instagram, né? Que eu ganhei um presente que eu fiz uma profilaxia, Uhum. que é algo muito raro na minha rotina. Então, assim, quando tem instalação dessas inflamação crônica, né? Por exemplo, pensando na parte cardiovascular. Quando tem uma instalação da doença periodontal, o organismo vai liberar proteína C reativa. E essa proteína C reativa, ela já é um medidor de risco para AVC. Uhum. Então, pensando já em problema cardíaco, tem essa predisposição a ter um AVC, tanto no humano quanto no animal. Tá tirando marcador, na verdade. Marcador. Isso, isso. Só que também tem a questão da translocação bacteriana, né? Então, já tem estudos que diagnosticaram a presença de bactérias odontopatogênicas nessa região do coração.
Então, podendo causar uma cardiomiopatia, alguma coisa correlacionada. Outra relação com relação ao rim também, né? Essa inflamação, ela pode causar liberação de imunocomplexos. Isso aí vai aumentar a permeabilidade ali dos glomérulos, causando uma... Isso. Então, tá tudo correlacionado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já escutei uma história, você me fala se isso é conversa dos outros, se isso é verdade. Vou te falar o que eu já ouvi falar. Que, por exemplo, um paciente idoso que tenha lá um distúrbio de ovário que faz aquela hiperplasia endometrial cística, eu já ouvi falar, me fala se isso é mentira, por favor. É assim, que aquela bactéria da boca, ela pode, né, por anacorese, migrar e se instalar lá e favorecer a piometra. Isso é verdade ou isso é mais conversa mesmo? Com relação a isso, eu não posso te garantir, mas que o pessoal sempre me pergunta, eu posso castrar junto com fazer uma limpeza? Não, justamente por isso, porque essas bactérias da boca, elas têm quimiotaxia por local inflamado. Então, Uhum. quando você vai castrar, você já vai causar uma inflamação ali cirúrgica. Então, se você mexer na cavidade oral, que já está instalado toda essa bactéria, tem a permeabilidade, já tem um aumento de permeabilidade, conta de inflamação de gengiva, isso aí pode acontecer. Uhum. Essas bactérias, como elas têm mobilidade, elas podem atingir a circulação sanguínea e ir para essa região que já está inflamada. Aham. E favorecer uma infecção cirúrgica. Comprometendo essa região que foi operada. Então, eu nunca Uhum. faço nenhum tipo de tratamento associado ao tratamento periodontal. Mas eu acho que isso é bem legal, que a gente brinca que é o combo, Pra né? Assim, aproveitar, né, a anestesia. já que vai estar lá, será que não... Cara, Não dá pra limpar o dente? Como se Vai com um bafo, né? gente, você pela neutral, anestesia, tem aquela suficiência, uma hepática, e termina isso ali. Tá vendo? Agora vamos fazer uma. Agora do TP. Isso mesmo. Olha só que interessante, foi uma coisa legal, porque na verdade, eu já tinha ouvido falar algumas vezes, acho que o Daniel vai conseguir agregar bastante nesse assunto, é que pacientes que vão fazer quimioterapia, antes da quimioterapia, como ele vai ter uma imunossupressão, é interessante fazer o tratamento periodontal. Sim, eu tava só um pouquinho. Você já solicitou? Periodontal? Eu acho que vai ser eu não sei. Semana passada eu até operei um paciente de um médico oncologista, estava conversando isso com ele. Perguntando se é obrigatório na medicina humana, né, pensando no ser humano, e pacientes oncológicos vão ser submetidos tanto à cirurgia quanto à quimioterapia, se é obrigatório fazer o tratamento periodontal antes. Aí ele falou, Paulo, é recomendável. Por quê? Tem alguns quimioterápicos que são citotóxicos e pode causar necrose mandibular. Então, eles fazem o tratamento periodontal primeiro do paciente, antes dele ser submetido tanto à cirurgia quanto à quimioterapia. Justamente por isso. Já, mas eu vejo que tem uma. Eu acho que tá tendo um ponto importante que eu vejo que é um desafio, às vezes, para dia a dia da Paula, né? No sentido de rotina odontológica, eu vendo ela conversar sobre todos esses pontos, da complexidade que é o odonto, né? Que não é algo Não tão é só simples, limpar, não é algo local, né? É uma né? analisação ali, né? E às vezes eu fico pensando assim, Paulo, será que isso, né? Como que é isso pra ti também, assim, de trazer a importância e relevância e ver como as pessoas às vezes encaram a odontologia? A gente fala assim, não, mas tem que fazer a química mais importante do que o tratamento periodontal. Isso às vezes é mais desgastante ou mais motivador de falar assim, não, peraí, né? Eu tenho uma educação continuada, né? De É uma educação ensinar. continuada, assim, toda minha consulta pro tutor, eu tenho uma apresentação, que eu acho que fica mais fácil a questão visual pro tutor entender a complexidade que se é uma doença periodontal. Então, eu tenho toda uma apresentação, uma para gato, que é um ser atípico, né? Eu falo que Deus jogou esse bicho aqui no planeta Terra sem manual de instrução, porque tem coisas que acontecem no gato que não tem uma explicação plausível, igual reabsorção de dente de gato. Acontece por quê? Deus quis. Falo que é azar, né? Deus selecionou. É Esse gatinho vai idiopático. ter É o melhor nome que você pode dar. Tá? Eu falo pra todo mundo, é idiopático. Quem não sabe é Você não consegue idiopático. diagnosticar, os testes deu tudo negativo, é idiopático. Vou começar a usar isso aí. Então, toda consulta minha tem uma apresentação pro tutor entender a complexidade que é. Então, assim, eu não vou falar 100% porque eu acho que é muito certeiro, mas 98% das minhas consultas, elas vão depois para a cirurgia, caso o animal seja apto a ser submetido, né? Já tive pacientes que, infelizmente, ele passou do time
que a gente fala, né? Ele já passou do momento de ser operado. Porque o risco de colocar ele na mesa é muito maior do que a tentar tratar a boca. O Benefício. benefício, isso. Então, eu acho que é isso, mas falta muito dos próprios veterinários também, porque eu acho que tem uma lenda urbana na área da odonto que é só limpar a coroa, que tá tudo beleza, tá tudo certo. Mas será que algumas cirurgias que acontecem, que dá descência de sutura, Será que dá algum problema, será que a causa não pode ser da boca? Uhum, Fica um ponto de verdade. interrogação aí. Por que que eu nunca solicitei, mas na verdade solicitei, nunca fiz meu paciente um tratamento periodontal, falacia antes da quimioterapia, porque eu confesso que, e aí eu tô aqui justamente para aprender também, tá? Confesso que eu tenho uma dificuldade de me convencer e aí eu não consigo convencer o tutor. Porque eu penso assim, o paciente tem metástase. Eu vou submeter ele a um protocolo anestésico, vai imunocomprometer mais ele ainda. Então, o que é mais benefício, o que é mais malefício? Aí você que Eu tem que tenho uma mensurar dificuldade isso. nisso. E você Mas é exatamente isso. Cada caso é um caso. É. A gente tem que ponderar isso. Você sabe por que que eu acho que talvez a gente tenha uma visão um pouco diferente? É porque a gente vê aquilo de maneira externa. A Paula tá fazendo raio-x e vendo uma absorção óssea, uma área de abscesso periapical, tudo aquilo, né? E o benefício extrapola. Às vezes a gente opera o paciente de forma paliativa. E o tratamento periodontal não é de paliativa, é de forma para melhorar uma quantidade gigantesca de demandas que o paciente vai. E assim, né, ela falando aqui sobre. Por favor, né? E ela falando aí dos canalicos radiculares, da dor. Gente, eu tenho dor de dente, assim, às vezes quando bate aquele vento frio, eu falei, É será que isso. né? O É cachorro fica sentindo isso? Eu tô com Aham. dor do cachorro agora, né? Porque assim, quando a gente vê aquele dente que tá com aquele cálculo grande, aquela gengiva retraída, a raiz exposta, é muito clara a indicação, né? Mas aí eu quero te perguntar, quando que eu indico um tratamento periodontal ou uma profilaxia dentária? Porque vou te contar, eu já vi gente falando assim, ó, Deixa não, mais tempo. isso, não tá ruim ainda muito, faz agora não. Instalou o cálculo na superfície do dente, já é a hora de fazer o tratamento. Por quê? Porque a gente vai prevenir. Então, ele não tem ainda perda óssea, ele não tem, ele só tem uma inflamação da gengiva. Então, assim, a gente trata preventivamente para melhorar a qualidade da sobrevida do animal. Quando o animal já chega lá com a boca praticamente caindo, eu vou parar a progressão de algumas doenças. Vou dar uma qualidade de vida para ele, mas será que eu vou dar uma longevidade para ele? Será que já não tem doenças instaladas no organismo desse animal que poderia ter sido prevenida? Então, pensando em prevenção e pensando em aumentar a sobrevida desse paciente, instalou o cálculo, já é o momento de fazer o tratamento. Porque o custo para o tutor é menor também. Sim. Eu já escutei mito, tá? Das pessoas falando, mas percebeu o quanto isso, né? O quanto isso é errado ou não, ou verdade, é que fala assim, já escuta muita gente fala assim, ah, não, tô esperando um pouco mais, porque depois que faz o primeiro tratamento periodontal, a primeira profilaxia vai diminuir o espaço de tempo entre reacumular, vai voltar mais rápido. Então, quanto mais eu segurar, né, menos intervenções ele vai ter. Né? Então, quanto isso é mito ou isso é uma falha, às vezes, da primeira profilaxia? Não, na minha apresentação que eu faço lá para os clientes, tem até uma foto de uma boca de um ser humano igual à boca de um cachorro. Aquela boca podre. Falei, se você tivesse a boca assim, seria onde? Seria num prático para raspar seu dente ou seria num periodontista, né? Num dentista especializado em periodontia. Então, tem que, de vez em quando, fazer algo agressivo para chocar a pessoa. Porque a doença no humano é a mesma que se instala na cavidade oral do animal. Não tem diferença. Então, eu falo pro tutor, o tutor chega, porque ele já tá velhinho, ele é normal cair dente. Eu falei, o seu tá caindo? O seu avô caiu? Não, então não é normal. Talvez caiu. Mas por que antigamente meu avô morreu com um dente de boca? Por quê? Porque antigamente a gente ia no dentista quando tava com dor de dente. Tava com dor de dente, arrancava o dente. Não tratava, tirava a causa. Ou meu filho, com 6 meses, foi no dentista. E a dentista ainda brigou comigo, deveria ter ido com 1 mês de idade, antes do dente aparecer. 1 mês de idade. Deixa eu notar. Pois é. Tem que aprender tudo isso. Deixa eu notar. Tá. E meu filho vai a cada 6 meses no dentista. E eu sou a doida do dente, né?
Entendi. Ele, vou contar um caso aqui. Ele, com 2 aninhos, já tava só com os dentinhos de leite. Tava no parquinho e ele levou um chute na boca de de uma outra criança. E ele fez assim com a cabeça e voltou. Eu faço as coisas que acontecem com mãe de dentista, né? Dentista. Passou um mês, ele dormindo, eu levantei o lábio, tinha uma bolinha de pus. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Deu um abscesso periapical no meu, da frente, dentinho da frente. O que que eu fiz? Ele dormindo, peguei Fez meu o raio-x. sensor, fiz o raio-x, tinha lá. É de verdade? De verdade. De verdade. Ele pode falar que eu já fiz citologia. Mas enfim. Aí mandei pra dentista, né? Pra odontopediatra. Falei, e aí? Paula, traz ele aqui. Aí a gente tentou durante 6 meses. Eu tenho laser, né? O laser vermelho. Aí ela limpou ali tudinho, falou, ou Extraiu. tira, ou vamos tentar manter. Eu falei, vamos tentar manter. Aí eu falei, ó, tem um laser em casa, posso fazer? Pode. Ainda eu consegui manter o dente dele durante 6 Ele meses. tinha quantos anos? 2 anos. Ah, ele Aí passou 6 meses, aí todo mês ia lá tirar radiografia intraoral, né? Aí depois de 6 meses, infelizmente teve que tirar o dentinho dele, porque já poderia estar comprometendo o permanente, porque estava bem baixo, já querendo ocluir. Aí teve que tirar o dentinho dele. Eu falei, gente, essas coisas só acontecem com o dentista, né? o máximo que acontece é bater e ficar roxo. Por conta que abaulou demais, traumatizou e comprometeu a raiz, que é aberta, né? De dente de leite. A raiz é toda aberta. Ela é bem mais frágil. Mas não fraturou o dente dele. Não, só abaulou. Ah, Aí tá. fez uma intrusão, na verdade. Ele entrou um pouquinho, aí deu necrose pulpar. Uhum. Ele ficou escurinho e deu abscesso periapical. Por conta da necrose pulpar. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, Paula, me conta. É antibiótico ou não antibiótico na boca? Tô brincando. Depende. Não, mas isso depende. Depende. É. Hoje, na área da odontologia, a gente preconiza muito, quanto menos usar, melhor. Uhum. Então, vai depender muito de cada paciente. Por quê? Porque, teoricamente, a bactéria está instalada ali localmente. Então, a depender do exame, o que que deu no exame, se deu uma leucocitose aumentada ou não, a gente não precisa entrar com antibiótico terapia no pós-operatório. A gente pode fazer profilático, meia hora antes da cirurgia. Então, a sua pergunta foi No pós. ou pré? Pós. No pós, né? É. Tá. Então- Tem vídeo do pré também, né? Ou não? Não, depende. Em alguns casos, por exemplo, gato com complexo de gengiva estomatite. Dependendo do caso, aí eu entro com antibiótico terapia antes, para a gente diminuir um pouco a carga bacteriana da cavidade oral, para diminuir um pouquinho a inflamação. Aí eu entro antes, mas depende muito de cada caso. Ou se já tem alguma comorbidade. Uhum. Se, por exemplo, o animal é cardiopata, já um paciente renal ou tem alguma outra alteração, aí eu faço antibiótico terapia. Uhum. Se é um animal rígido, dependendo do caso, eu não faço. Qual? Tipo, Se já tiver alguma exposição óssea, eu gosto muito da clindamicina, se não, a mox, com clavulonato. isso não é. Não. Eu uso muito em gato, porque eu posso fazer uma vez ao dia, né? Engraçado, assim, eu vou te falar como que eu aprendi na época, era que todo paciente que ia pro tratamento periodontal tinha que tomar antibiótico antes e pós. 5, 3 dias antes, no pós, no máximo pós. Abre tudo, né? É. Abre os pontos. Não, na minha época não dava ponto. Que ponto que dava? Se der ponto, vai fazer abscesso. Dá abscesso porque ele não cureta, né? Ah, é? Ah, Faz a curetagem alveolar. Então, todo tratamento periodontal é obrigatório fazer a sutura. Por quê? Porque fica o osso exposto. Osso exposto pode dar uma alveolite ali. Então, todo paciente tem que fazer a sutura de mucosa. É obrigatório. Paulo, outra coisa, assim, né? Na época que eu fazia faculdade, eu fiz iniciação científica, não fiz iniciação científica, fiz um projeto com o pessoal da Odonto. E aí, né, o que às vezes as pessoas muitas vezes acham é que o tratamento periodontal, que a pessoa conhece, que ela formou, é ir lá, passar aquela maquininha de ultrassom e acabou. Mas existem etapas, né? E lembro que a gente fez um projeto de. Como é que é aquela segunda parte do tratamento? Lixar, tipo, não é lixar. O polimento. 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 Como que é? Existem etapas no tratamento Sim, periodontal? então a primeira Como que coisa é? que o veterinário forma, o que que ele vai fazer? Vai comprar um aparelhinho de De ultrassom, R$600, né? Isso. E ele fica lá com a ponteira do ultrassom em cima do dente durante 1 minuto. Vocês já pegaram na ponteira do ultrassom?
Esquenta Ela demais. esquenta. Uhum. Você não consegue ficar 10 segundos com ela na mão, na hora que você ativa o pedal. Então, aquela ponteira, ela vibra. Na vibração, se ela ficar muito tempo em contato com a superfície do dente, ela pode primeiro desgastar o esmalte do dente e ela pode causar uma pulpite, porque ela vai esquentar a polpa. Pulpite, ela inflama. Inflamou, o animal sente dor. Uhum. E a pulpite pode ser reversível ou irreversível. Quando ela é irreversível, você causa necrose pulpar, você mata o dente. E dente morto, você trata. Ou você extrai ou você faz canal. Então, o tratamento, ele prioriza o quê? A gente pode usar ultrassom sem problema, só que tem um tempo certo e tem um jeito de colocar a ponteira na superfície do dente. Ela não pode ficar perpendicular, ela tem que ficar meio que na lateral, 45 graus, porque você vai raspando, e você vai encostando, ela vai vibrando, ela vai quebrando aqueles cálculos. Uhum. Você não pode colocar a ponteira direto em cima do esmalte, porque você vai desgastar o esmalte. Uhum. E tem que fazer o polimento. Por quê? Porque essa ponteira na superfície do dente, ela vai causar micro-ranhuras. Microscopicamente, ela vai ficar cheia de irregularidade. Então, a superfície do dente, ela fica toda irregular. Quanto mais irregular a superfície do dente, maior a predisposição, a adesão do biofilme na superfície do dente. Então, por isso, depois da limpeza, fazendo a curetagem debaixo da gengiva também, Uhum. que faz parte do processo do tratamento, faz o polimento, que também não pode ficar muito tempo na superfície do dente, porque ele também é uma borrachinha que vai rotacionando, aquilo ali em contato com o dente, por conta da fricção, ele vai esquentando também. Então, faz o polimento de dente por dente. Ah, não fiz o polimento muito bem feito nesse dente, volta nele depois. Igual o ultrassom. Limpei um pouquinho esse dente aqui, 7 segundos. Não limpou bem? Passa para o próximo. Limpa mais um pouquinho, volta naquele. Uhum. Limpa mais um pouquinho, passa para o outro. Você nunca pode ficar com a ponteira por muito tempo na superfície do dente. Isso é o que o Daniel falou, né? Também. Quando ele faz o primeiro depois, aí isso realmente faz com que, Volta rápido. né? Ah, eu fiz, igual eu operei essa semana um paciente, que ela falou que já tinha feito esse ano a limpeza do dente da cachorrinha dela. Chegou para mim, a boca estava podre, eu tirei 20 dentes da cachorrinha, incluindo um canino. Os outros 3 caninos já tinham uma bolsa periodontal considerável de 5 milímetros, que eu curetei e eu falei para ela, todo ano a gente vai ter que fazer para ver se não vai ter uma progressão da perda desse osso para não fazer comunicação da boca com o nariz, né? Porque o que separa a boca do nariz é um ossinho, a bactéria a doença periodontal vai destruindo tudo que está ali ao redor do dente, na face lingual, a parte de dentro ali do dente, e faz essa comunicação da boca com o nariz. Explode o Natal, né? Isso, não, é a comunicação oronasal. Então, a depender ali do espaço, muitas vezes comida, resto de comida, saliva, pode ir para o trato respiratório, né, superior, causando uma pneumonia aspirativa. Uhum. E uma coisa também que eu até discuto com os residentes lá, né? Porque assim, eles falam, Vitor, o cachorro tá espirrando, e não sei o que, não Uhum. sei o que. E eu falei, você olhou o dente desse cachorro? Né? Porque assim, na minha época, quando eu fazia residência, o cachorro espirrava, eu começava a pensar em rinite fúngica, neoplásia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois ia tudo, era um dente, É. né? Então assim, o E dente ele tem faz raças que muito, são né? mais predispostas. COFAP, quando vem COFAP para mim, foi espirra. Espirra. Falei, vai ter Deixa eu te fazer comunicação. uma pergunta. O York é? Ou não? Porque eu já peguei tanto York com fístula. Né? Aham. York tem uma predisposição à doença periodontal absurda. Eu acho que York, você olha para ele e já quebra alguma coisa, né? Tanto é que York, os pacientes que eu tive de fratura patológica por conta da progressão da doença periodontal, fratura de mandíbula, todos foram York. Fratura mandíbula por conta da doença periodontal, por conta da bactéria na boca. Vai tendo uma progressão ali vertical, né? Uma osteólise vertical, que é o que é a perda óssea, né? Do osso alveolar, pegando já a mandíbula, causando fratura. É comum você fazer, por exemplo, uma radiografia oral de um dente normal e ele tá alterado lá na raiz? Tem demais, tem Mesmo? demais. Tem Então, tipo assim, às demais. vezes você vem e não tem Clinicamente, assim, mobilidade. não tem retração, Aham. tem muito pouco cálculo na superfície do dente. Na hora que tira a radiografia, na raiz, o osso ao redor da raiz já está todo comprometido. E aí Aí tem o que dente tem extrair. que extrair. Entendi. E quais são os seus critérios para extrair dente? Assim, eu sei que deve ter muitos, né? Mas tem alguns mais básicos, assim? Tem, porque a doença ela tem vários graus, né? Tem o grau 1, que é pensando em perda óssea.
a perda do osso alveolar, que é esse osso que recobre a raiz. Então, ele pode ir de 0 a 25%, de 25 a 50%, de 50 a mais. E também tem, quando tem exposição de furca. O que que é a furca? É a inserção, quando tem um dente de duas raízes, é a junção dessas duas raízes. Então, a furca é essa região aqui, é o meinho do dente. Então, com a sonda, eu passo a sonda em toda a gengiva, tanto vestibular, que é onde a bochecha encosta, quanto lingual. E entre as raízes. Quando a sonda ultrapassa essa região da furca, a gente chama de exposição de furca de grau 3. Então, é um dente que eu preciso extrair, por mais que ele não tenha perda óssea. Por quê? Porque é só como foco de infecção. Porque o tutor não vai conseguir pegar aquela escovinha interdental e ficar escovando ele todo dia. Esquece, não vai fazer, não faz nem nele. É um dente que eu preciso tirar porque é um foco de infecção e vai dar todo aquele processo inflamatório que acontece na cavidade oral, tá? Quando tem uma perda óssea ali até 30%, 40%, eu ainda consigo manter esse dente. Mas cureta tudo, a depender, abre a gengiva, faz um aplanamento radicular, abre ali e deixa a raiz exposta, cureta tudo ali, faz o polimento e fecha, tá? Acima de 50% é só como foco de infecção. Ele já não está tendo a função de mastigação. É um dente que está só como foco de infecção. Então, é um dente que eu preciso extrair. Você faz a mastigação. O animal não mastiga mais com aquele dente. Porque provavelmente ele já está com uma certa mobilidade, ele vai jogar a ração pro outro lado e vai mastigar pro outro lado. Então tá só como foco de infecção. Já tá afuncional, né? Ele não serve para mais nada. Aí tem que tirar. Pode falar. Me faz, eu até comentou essa parte da ração agora, mas por assunto polêmico. Tem, ah, existe uma diferença entre pacientes que que fazem alimentação mais de alimento úmido Natural, do que para ração seca? Assim, Tem. esse vai ter um risco maior, um acúmulo Tem. maior. E se ele tem um acúmulo maior, a escovação é um facilitador? Existe estratégia para isso? Tem. Ração, querendo ou não, a depender do tamanho do grão da ração, ele vai causar um certo atrito à superfície do dente. Então, ele é um adjuvante, ele não vai substituir a escovação do dente. Mas essa raspagem do grãozinho ali da ração na superfície do dente, ele ajuda um pouquinho a dar uma certa limpeza. A comida pastosa, ou a comida alimentação natural cozida, é um alimento pastoso, então o animal ele mastiga um pouco menos. Essa comida ela fica mais aderida na superfície do dente e ela é mais, ela tem mais água. Então a bactéria gosta de muita água também, né? Então animais que comem comida natural, alimentação natural, principalmente cozida, tem maior predisposição a ter o cálculo dentário. Isso é nítido, é notório. Eu pego muito paciente de alimentação natural que eu faço a profilaxia anual. E o que você indica, assim, como outro método de fricção? Você indica o tutor da osso pro cachorro? Indico para poder vir para mim, né? Porque vai quebrar. Você mastiga osso? Não. Se você mastigar, você acha que vai quebrar seu dente? Sim. Por que o do cachorro é diferente? Não, assim, o que o povo lá da roça falava? Você dá um fêmur, o amigo me falou, ele vai raspar, ele vai roer, ele não vai... Peguei esses dias um Malinois que quebrou o canino. Eles faziam guerrinha de coco, o macho com a fêmea. Aí quebrou o canino inferior, eu fiz canal dele. Aí o tutor, que é um bombeiro, foi me mostrar os vídeos. Nossa, olha aqui que legal. Eu falei, continua dando, porque o próximo vai vir para mim. Por quê? Porque o animal, ele pega o ossinho, o osso natural, né? Tudo, eu brinco assim com o tutor. Tudo que bate no seu joelho e doer, não dá pro cachorro, porque ele vai quebrar o dente. Então, tem alguns brinquedos mais macios que você pode dar. Tem alguns petiscos, que é tipo em forma de estrelinha, que aí você pode dar, mas dá inteiro. O que o tutor faz? Vai ficar quebrando. Não adianta nada. Não vai ter fricção, né? Não vai ter fricção. Então, dá ele inteiro, que ele vai pegar com a patinha assim e vai mascando. Só que, lembrando, é adjuvante, ele não substitui a escovação. Porque se existisse também produtos milagrosos que existem no mercado, né? Quer dizer, olha muito na internet, vai tirar, vai deixar o dente limpo. Derrete o dente. Isso. Se fosse tão eficaz, por que não existe para humano?
A indústria farmacêutica humana ia ganhar milhares de dinheiro. É muito mais prático fazer isso do que ficar escovando dente todo dia. Então, todos os dias o carro também, sabe? Teórica, no mundo utópico e maravilhoso, sim. Tem que escovar todos os dias. E tem alguns pacientes, esses dias eu operei uma. Fico muito dó dela, tadinha. Tem pacientes que têm hipersensibilidade à placa bacteriana. Então, qualquer contato, você olha assim, olha no dente do animal, parece que não tem nada. Só que já tem um biofilme formado ali. E o lábio, em contato com esse biofilme, causa úlcera na boca do animal todo. É muito. Esse é o paciente que tem que escovar o dente todos os dias. Porque o último caso, assim, o caso mais drástico é arrancar todos os dentes. Só que é uma cirurgia extremamente invasiva, demorada. Eu não tenho nem braço para fazer isso, uma sessão só. É uma cirurgia de 4 sessões e era um Akita de 30 quilos, 22 quilos. Então, assim, é uma cirurgia extremamente invasiva, o pós-operatório muito doloroso para o animal, sabe? Muito traumatizante, tá? Eu falei isso para a tutora, eu falei, se você não escovar, vai voltar tudo de novo. Aí eu fiz eu faço retorno, 2 retornos de cada paciente. Fiz o retorno dela depois de uma semana, já tinha placa na superfície do dente. Teve que sedar ela para eu fazer o retorno. Gente, muita pergunta sobre o retorno. A cirurgia, né, quando se demora muito, eu falei assim, olha, demora muito porque a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Porque a dos que é rápido, a pessoa não sabe o que ela tá É, fazendo. Porque, olha só, pelo pouco que a gente conversou aqui, o tanto de processo, né, que tem que ser feito, né, é, trabalhar isoladamente, cada dente, o que que faz canal, o que que não faz, o que retira, o que faz extração, o que que não faz. Então, é normal que o anestesista ache péssimo o trabalho, né, porque Uhum. demora, tem que demorar, na verdade, né, não demora, como posso dizer, não, por lentidão do cirurgião, isso, mas porque são demora vários porque tem processos, né? Tem Muitas várias etapas. etapas. Primeira etapa é fazer a radiografia daquele quadrante. Por exemplo, o animal está de decúbito lateral. Aí eu faço a radiografia da mandíbula e da maxila daquele lado. E olho lá quais dentes que eu preciso extrair. Aí a anestesista vai lá e faz o bloqueio. Fiz a parte da maxila. Aí, depender, se não estiver sangrando muito, eu já faço embaixo, já suturo tudo de uma vez. Ou eu faço da maxila primeiro, suturo, e depois faço da mandíbula e suturo. A extração do dente em si não é demorada. O que demora é a sutura. Por quê? Porque eu tenho que liberar superior, que é mais difícil. Quando é inferior é menos difícil. Agora, quando é superior é um pouquinho mais enjoado. Casos complexos de estomatia, que você tem que arrancar todos os dentes do gato, né? Todos os dentes caudais aos caninos ali, todos os premolares e molares do gatinho. Então, é uma cirurgia longa. Mas hoje, assim, eu também eu priorizo muito o tempo cirúrgico. Então, dependendo, eu prefiro fazer em 2 etapas do que fazer uma cirurgia de 4 horas. Que você pode ter um comprometimento ali, uma pressão que caiu, pode comprometer o rim. Então, a gente sempre pensa primeiro no paciente. Então, eu sempre tento não passar de 2 horas e meia no máximo. E eu falo que esses animais de abrigo, que eu opero muito gato de abrigo, né? Falo que São Francisco fica abençoando ali, porque são gatos que eu opero muito rápido. Eu opero em 1h15, 1h20, né? Então é muito rápido. Você pensar em tirar todos os dentes de um gato, né? Então E é uma cirurgia terrível, assim, né? eu acho. E eu falo pro tutor, porque esse caso, principalmente do complexo de gengivossomatite, que não tem cura, é um tratamento paliativo, e a depender se o gato tem aquelas doenças que causam imunossupressão, já é um gato um pouco mais refratário. E a literatura já fala que esse complexo, 26% dos gatos são refratários. Então é uma doença muito frustrante, porque o tutor acha que eu vou arrancar os dentes, vai ficar tudo bem. E eu falo isso eu falo na consulta, eu falei, ó, é uma cirurgia desafiadora, é uma doença desafiadora, tem casos que ela é refratária, tem casos que a gente vai ter que ficar entrando com algumas medicações, pode ser que ele precise de medicação para o resto da vida, para a gente controlar essa carga bacteriana na superfície, mesmo da mucosa, mesmo tirando todos os dentes, ainda pode ter uma resposta inflamatória exacerbada do animal, né? Então é uma doença muito frustrante para o tutor, para o animal e para mim. Tutor, porque para fazer o pós-operatório é chato, o animal fica 4 dias sem querer comer direito, fazer a higienização da cavidade oral depois é complicado, dar os medicamentos para o animal com a boquinha já toda suturada é difícil, então é uma doença bem desafiadora para mim. Paula, te agradeço muito por tudo que a gente compartilhou. Vocês têm mais alguma pergunta para ela relacionada a isso?
Primeiro, né? Já coloca e me chama primeiro. Exatamente, né? Porque eu já botei o meu cachorro pra Dois. aula, né? Então, assim, às vezes extrai uma pancada dos dois, assim. Então, Escovava os dentes do seu aí cachorro. fica assim, nossa, que vergonha. Você já tá encolhido na cadeira. Passar Paula, o Eduardo, dá uma dica. Passa o tempo, até, tipo, já passou o tempo, ela me vem com um relatório, esse relatório de tudo, eu acho incrível, porque eu vou lendo assim, meu Deus, tem tanta coisa, né, pra gente saber, né, e vem super detalhado. Tinha até esquecido meio pontuar isso, assim, eu acho que foi o primeiro relatório que eu vi na minha vida, assim, como de veterinário, que eu fiquei admirado. Ai, Assim, que bom. realmente. Quando eu vi o teu relatório a primeira vez, Foi. Meu Deus, que é um foi uma Mas, assim, aula. todo médico veterinário tem que fazer um relatório. Está até no código de ética do médico veterinário. Porque caso o cliente exija esse relatório, o médico veterinário é obrigado a dar. Porque se ele não der, ele está infringindo o código de ética. Então tem que estar tudo descrito ali, tudo que foi feito, toda a técnica, o que foi feito, no meu caso, né? As imagens radiográficas, fotográficas, odontograma. Então eu deixo tudo muito descrito, até mesmo porque se caso porventura esse tutor vai em outro veterinário, ele sabe o que foi feito. Então é um histórico do paciente. O relatório, mas assim, depois que eu peguei o seu, depois que eu peguei o do Daniel, e hoje em dia, o meu relatório é muito mais completo, porque o Daniel é uma bíblia. Né? Eu posso seguir um caminho de qualidade boa e, né, dê pra... Porque realmente, o Daniel, se você não pegar assim, é uma enciclopédia de paciente, assim. Né? Então, hoje em dia, eu mexo um pouco o que eu vejo de cada um, né, que é bom, assim, fazer um relatório, mas eu acabo fazendo realmente. Mas é isso. Paulo, muito feliz, de verdade, de mais uma vez você ter contribuído aqui com a gente. Antes de finalizar, pode, Pode falar. pode falar. Não, antes de finalizar, a gente vai te fazer um bate-bola aqui, jogo rápido, né? Saber um pouco da Paula no seu dia a dia, né? Sabendo a parte dos seus gostos. Opa! Então, Paula, eu queria te perguntar: cachorro ou gato? Gato. Gato? Que novidade pra mim, eu achei que era cachorro. Praticidade. Eu sou uma mulher prática, tanto é que eu tenho cabelo curto, né? Ah, Justamente por isso, eu sou uma mulher prática, prática objetiva. o nome de um gato. Serena. É sua? É. Uma raça. A vira-lata. Vira-lata? Tricolorzinha. É? Se você não fosse da odontologia veterinária, qual outra área que você escolheria? Inspeção. Inspeção, né? Inspeção de aves. Aves. Eu trabalhava no frigorífico, eu abatia 55 mil aves dia. Você vê, assim, o progresso da instalação, a, você conseguir mobilizar 300, 400 pessoas, sendo de um estado de fora, né? Porque eu era goiana e indo para o estado do Rio Grande do Sul. E o pessoal te respeitar, não porque você é fiscal, mas porque você consegue dar valor tanto do faxineiro ao gerente, isso é muito legal. Tanto é que hoje eu tenho ainda amizade, que era o antigo faxineiro do frigorífico. Toda vez que eu vou lá no Rio Grande do Sul, eu tenho que ir na casa dele. Ele chora. Então, você conseguir enxergar, que a gente chama de chão de fábrica, conseguir enxergar ele como ser humano, eles te valorizam demais. E a troca é muito gostosa, né? Você vê conseguir evoluir. Peguei um frigorífico assim, era o pior do estado, e a gente conseguiu colocar ele alinhado e a gente conseguiu um selo que a gente chama de CISB, que ele conseguiu depois vender os produtos dele para o Brasil todo, não só para o estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito gostoso. Fiquei, porque eu amava o que eu fazia. Então, quando você ama o que você faz, é muito gostoso. Por mais que eu acordasse 4 da manhã, pegava menos 4 graus. A única coisa que eu não gostava era o frio, mas eu amava lá. Eu fui muito feliz lá, mas sou muito feliz aqui. Eu acho que a questão da vida é isso, são ciclos. Então você não tem que ficar estagnado e ficar reclamando da vida. Então, tem hora que você leva um tropeço, não, beleza, vamos levantar, vamos começar do zero e vamos. É, Paula, um livro. um livro. Nossa, gente, eu sou péssima com o nome. Então, tá. Então, fala uma música. Não, me pergunta essas coisas não. O Marco fica até curtindo com a minha cara. Eu sou péssima em lembrar nome de autor, de Então cantor. canta um pedaço da música. Mas eu gosto muito de MPB, eu gosto de clássica, né? Eu gosto muito E de filme. Pode falar o que acontece no filme. Se eu não lembrar o nome. filme. É.
Gente, deixa eu tentar lembrar. É ver filme ou não? Nada. Fácil Porque assim, demais. acho que assim, tem muito tempo, eu só consumia o que era ver. Eu Não, falei assim, gente, pelo amor de Deus, deve começar a ler algumas coisas que não sejam não, a leitura é tudo fora da veterinária. Eu sou péssima. E um hobby? Eu sei. CrossFit. Assim, CrossFit. Da turma do CrossFit. 10 dados que vem, 3 ou 4 falaram que o hobby principal era o CrossFit. eu entrei pra seita, abri os calos da mão, então eu já fui E batizada. você foi o professor Marco ou foi o professor Marco? Quando o Francisco tinha 2 meses de idade, eu entrei no CrossFit, eu levava ele no carrinho, o cross. Mas, gente. Aí tinha uma das mulheres que ficavam assim, nossa senhora, que vergonha. E eu aqui reclamando, essa aí tá com um bebê de 2 meses, já tá indo pro CrossFit. Então eu gosto muito dessas atividades que não são monótonas, né? Eu faço musculação também, porque precisa fazer, mas essas atividades mais interativas, cada dia é uma coisa, um desafio, eu acho muito legal. Mas não me põe em campeonato, porque eu não gosto. Aí eu já deixo pro Mar. Ele é extremamente competitivo, eu não. A situação tem uma coisa de cuidado, Daniel, que aumentar a boa parte. Ele conseguiu passar a bola. Daniel tá um armário mesmo, com esse Daniel sim, ó lá não, o NIP. Conta qual que é a bomba, Daniel, fala a verdade. Mas, Paulo, muito obrigado, Natália. Eu que agradeço. Ó, pra mim, particularmente, foi muito agradecedor. Muito, 90% que eu aprendi. Então, muito obrigado. Não vai dar mais osso pros cachorros dele. Posso dar, porque aí vocês já dão meu cartãozinho junto, né? Ah, Vocês te vão fazer os favorece, né? canais. E eu vou pensar. É. Mas, de verdade, obrigado, tá? Eu que agradeço. Paula, te agradeço muito sua participação e também a nossa coparticipação do Daniel aqui também, né? Foi realmente muito agradecedor. A gente tem muita dúvida disso, porque é uma coisa que se faz muito na rotina, mas que muito sem técnica, talvez, sabe? Então, eu te agradeço muito por toda a sua contribuição. Muito obrigado, Daniel, também.